Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês as próximas etapas do trabalho. Eu conversei com a Silvana, né? Ela comentou sobre a necessidade de estender o prazo por conta da quantidade de trabalho e provas que vocês têm feito. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu estendi o prazo, tá? Vou colocar aqui, até dia 15 de junho, tá? Que é uma segunda-feira. Vocês podem postar antes no portal, certo? Mas quem quiser fazer até o dia 15 de junho, por conta das provas, né, que acabam aí na quarta-feira da semana anterior, podem. Mas esse é o prazo máximo, porque a gente tem que fechar a nota e postar no portal até o dia 17, que é a quarta-feira. Então, por favor, até dia 15 de junho vocês tenham esse trabalho entregue, tá? Quem quiser entregar antes, lógico que pode, certo? Até lá a gente tem bastante tempo aí, né? 15 dias para conversar sobre. Qual que é esse nosso trabalho, né? Lembrando, então, que a gente vai terminar esse projeto de pesquisa. A gente vai fazer em mais 2 etapas por conta dessa necessidade de adiar por causa das provas e tudo mais. Fazemos tudo em uma só, certo? E aí eu corrijo e passo a nota para vocês, tá? O que é, né? Qual que é a proposta, então, da gente continuar esse trabalho? Finalizar o nosso projeto de pesquisa que vocês já começaram, né, e entregaram até hoje. Vão entregar até dia 1º, que é hoje, né, às 23h59, tá? Grifei aqui em amarelo, vou passar as instruções então, a parte que vocês já fizeram. Delimitação do termo do objeto de pesquisa, justificativos, objetivos gerais, certo? Qual que é a proposta agora para vocês fazerem até o final do bimestre aí, né, pro dia 15? A gente vai fazer os objetivos específicos, vou deixar aqui só para lembrar depois de explicar. A parte de metodologia, tá? Que é a mais tranquila na minha perspectiva, né? Por mais que chame metodologia, ela é mais fácil, já explico isso daqui. A fundamentação teórica, que vocês vão fazer depois da metodologia. As considerações finais aqui, eu já vou entregar prontas, então elas estão prontas para o trabalho de vocês, é só copiar e colar essa parte, certo? E as referências, que é o trabalho que vocês vão fazer de coletar essas referências para dar continuidade ao trabalho de vocês, certo? Então eu vou pulando as etapas aqui e vou falando. Então, qual foi a proposta dessa primeira etapa? Vocês escolheram um tema no objeto de pesquisa, a justificativa e os objetivos gerais. Lembrando que era para ser uma coisa bem simples, tá? A gente tá um trabalho aí de conclusão do semestre, então não é um trabalho de fato que vocês vão desenvolver. Quem fez, né, aí já pensando nisso, pode também desenvolver depois, mas a princípio era só para ser uma coisa mais simples. Nessa semana, né, até o dia 15, o que a gente vai fazer? Aqui os objetivos específicos, certo? Eles seguem a mesma estrutura dos objetivos gerais, apresentando de forma direta em tópicos, tá? Os objetivos específicos desse projeto de pesquisa, que vai ser, por exemplo, o enfoque ou a linha de pesquisa que vão ser adotados para alcançar os resultados pretendidos, tá? Então, lembrando, vocês vão fazer em tópico. Por exemplo, peguei aqui, né, de uma ex-aluna minha, no caso aqui ela tem bastantes objetivos específicos, porque esse projeto dela que eu me baseei era um projeto de pesquisa já para o TCC, tá? Era um pré-projeto, na verdade, então tem bastante, vocês podem ter 1 ou 2 objetivos específicos só, tá? E aí, só para vocês verem, né? Apresentar a divulgação dos contos de fadas europeus, que já era mais específico, apresentar e comparar, né? Que o foco do trabalho dela, de fato, era comparar 2 versões do conto Chapeuzinho Vermelho, e analisar os seguintes tópicos narrativos. Como ela fez essa comparação, né, com base nessas categorias aqui de narrativa, ela deixa claro nessa parte de objetivos específicos que a gente está trabalhando, o que vai ser pesquisado, com base no quê, tá? Então, esse aqui é um pouco mais complexo, mas o de vocês pode ser mais simples. Põe aí 2 tópicos de objetivos específicos, só para determinar aí, né, deixar claro quais que são os objetivos específicos, tá? Bem simplesinho. Pessoal, o que a gente presta atenção agora na parte da metodologia? O que é, deixa eu até tirar esse rosa aqui, a metodologia, né? Seria a forma de pesquisa que vai ser utilizada para pesquisar e desenvolver esse trabalho, tá? Como a gente está falando de um projeto de pesquisa,
e não é um projeto de pesquisa de campo, né? Não é esse o nosso foco, então com questionários, observações em sala de aula, por exemplo, em clínicas e coisas do tipo, é um projeto de pesquisa, tá? Com a metodologia em revisão bibliográfica. O que seria uma metodologia de revisão bibliográfica? Uma metodologia, né, pautada na leitura de artigos para depois sintetizar essas ideias, tá? É mais ou menos, gente, o que a gente fez no trabalho do fichamento, tá? Vocês lembram disso, né? Que a gente viu o fichamento acadêmico, e aí, só que no fichamento acadêmico vocês fizeram o fichamento de um artigo só. Nesse daqui, no caso, vocês vão usar 3 artigos que vocês vão coletar para mostrar essas ideias, tá? Com o intuito, então, né? Para que revisão bibliográfica é essa? Para quê? Com o intuito de levantar informações sobre o tema que vai poder esclarecer a justificativa desse trabalho, tá? E aí apresentam também nesse tópico aqui, então deixa eu colocar em amarelo para vocês lembrarem, as 3 principais teorias ou estudos nos quais os autores se basearam. Pessoal, aqui essas teorias ou estudos, né, vou colocar aqui entre parênteses os artigos, certo? Então, título do artigo ou os livros que vocês usaram, tá? Para levantar aí como, né, ponto inicial desse projeto de pesquisa, tá? E esses artigos, esses livros que vocês já tenham, que vocês procurem na internet, não precisam ser artigos, né, super aprofundados, não precisa ser tese, dissertação de mestrado e coisa do tipo, tá? Uma coisa mais simples, que nem eu tô falando já há um tempo, certo? Nos quais os autores, né, que autores? Vocês, né, os alunos aqui, deixa eu marcar essa parte, são os alunos, se basearam para produzir a fundamentação teórica. Gente, como é um projeto de pesquisa de metodologia pautada na revisão bibliográfica, eu já vou mandar para vocês no arquivo do trabalho esse parágrafo já começado pronto, tá? Então, o parágrafo de metodologia, né, a etapa de metodologia de todos os trabalhos, eles vão começar dessa forma aqui, tá? Que é uma forma padrão para falar que o trabalho vai ser com base em metodologia bibliográfica, tá? Então, o presente trabalho utiliza-se de método dedutivo, tá? O que é o método dedutivo? O de interpretação, pautado a partir de levantamentos de referenciais bibliográficos, artigos científicos biográficos, informativos. Esse doutrina e jurisprudência era do curso de Direito, tirei, tá? Para a sustentação das ideias defendidas e apresentadas. De momento, os referenciais mais importantes são... Quais vão ser esses referenciais mais importantes no caso do trabalho de vocês? Os 3 artigos, então lembrando que vocês vão precisar aqui de 3 artigos, deixa eu anotar isso, tá? 3 artigos ou livros, tá? Misturando para apresentar e defender o ponto de vista de vocês para começar supostamente essa pesquisa, tá? Então, de momento, os referenciais mais importantes são... E aí apresentar a partir desse momento aqui as 3 referências principais que vocês vão utilizar, deixando claro o título do artigo ou do livro que vocês coletaram, o autor do título e do artigo e o ano de publicação do artigo ou do livro, tá? Então eu peguei aqui um exemplo de um trabalho de um aluno do curso de Direito, de um artigo que ele fez, que fala o seguinte, então a partir daqui, certo? Que eu copiei e colei aqui. De momento, os referenciais mais importantes são... E aí, né, peguei só 2 aqui que ele tinha colocado. A cabeça bem feita, repensar a forma e pensar e reformar o pensamento, que é um livro, tá? Aí, como eu coloquei aqui, o autor, né, vai estar aqui, de Edgar Morin. E o ano de publicação aqui entre parênteses, 2003, tá? E vírgula, né? O outro, no caso aqui, é um artigo. Ronald Dworkin, uma homenagem ao filósofo porco-espinho, de Leonardo Figueiredo, então aqui o autor, Leonardo Figueiredo Barbosa, e o ano entre parênteses, tá? Por que eu coloquei isso daqui, livro, né? Mostrei para vocês que eu falava de um livro, aqui eu falava de um artigo. Porque no meio do texto aqui, vocês podem ver que o livro tá em itálico, certo? E que o artigo tá entre aspas. Sempre que vocês forem apresentar no meio do trabalho de vocês, ou o livro ou o artigo, quando se tratar de título de livro, ele aparece aqui em itálico, tá? Quando for título de livro, então em itálico, título de artigo... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, o que é isso? Aqui. Entre aspas, tá? Então, se for um livro, coloca aqui, né, em itálico. Se for um artigo, colocar
entre aspas, depois do nome do autor e o ano aí de publicação ou desse livro ou desse artigo, tá? Então, retomando mais uma vez, vocês vão copiar essa parte aqui e aí apresentar, a partir desses referenciais mais importantes, os artigos 3 que vocês vão achar, que vocês vão procurar, tá? E que talvez vocês já tenham e coisa do tipo, que seriam a base fundamental teórica aí de vocês para começar esse trabalho, tá? Antes de ir para essa parte de fundamentação teórica, eu vou para a parte das referências, certo? Porque o que vocês vão apresentar aqui na metodologia? 3 artigos e livros que vocês já têm e vão ter que indicar no final do trabalho na parte das referências, tá? O que temos aqui nas referências que eu já ensinei vocês a fazerem no trabalho do fichamento do primeiro bimestre? Apresentação em ordem alfabética do sobrenome dos teóricos, dos artigos e livros utilizados para a realização da pesquisa, seguindo as normas da BNT que estão aqui embaixo, tá? E aí as regras, então, de produção de referência. Já tem isso, mas só lembrando. Se forem livros, sobrenome do autor em letra maiúscula, nome em letra minúscula. Título do livro em itálico, ponto. Cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano da publicação. Por exemplo, aqui, né, que eu coloquei, Bose Alfredo, que seria o Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira, São Paulo, Cultrix, que é a editora 2011, tá? E se for um artigo, aquele já é um pouco mais complexo, né? Mas nada muito difícil também, que é o sobrenome do autor e o nome desse autor. O título do artigo sem estar entre aspas, sem estar itálico nem nada. Título do periódico da revista em que esse artigo foi publicado, aí sim que ele vem em itálico. O local da publicação, o volume, o número, o mês, o ano e o intervalo de páginas, tá? Pessoal, lembrando que nem sempre vocês vão ter acesso a todas essas informações, principalmente em artigos que vocês pegam artigos pegados na internet, tá? Porque às vezes ele vê o PDF, ele já abre um PDF direto e não necessariamente você vê qual revista que foi publicado. Mas sempre que tiver essas informações, vocês colocam o máximo possível, tá? Então, o local, né, se for, por exemplo, um trabalho publicado num evento que aconteceu em Fortaleza. Fortaleza, certo? Volume, número, mês, ano, intervalo de páginas. Então, por exemplo, aqui, né, os 2 autores, o nome do artigo, então a função terapêutica dos contos de fadas, sentimentos e conflitos humanos, publicado na revista Perspectivas em Psicologia, tá? Então aqui em itálico. Tá vendo que precisa de um local. Aqui, né, nesse artigo não tinha local, só vou colocar para vocês verem como se tivesse, que nem eu dei o exemplo, Fortaleza, tá? Deixa eu só colocar aqui. Fortaleza, volume 17, número 2. O mês, julho a dezembro. E por que a gente tem essa ideia, pessoal, do mês? Porque essas revistas científicas, geralmente elas são publicadas semestralmente, tá? Primeiro e segundo semestre. Então, esse daqui teria sido segundo semestre. Você coloca de julho a dezembro, o ano 2013, e o intervalo de páginas. Supostamente, né, dentro dessa revista científica, estava aqui da página 102 a 114, tá? Gente, então, a princípio, tá? Essas três partes vocês vão fazer para depois ir para os resultados e discussões, vou entregar tudo no mesmo arquivo, tá? Então, os objetivos específicos, a metodologia, certo? Lembrando dessas regrinhas aqui do livro em itálico, artigo entre aspas, e as referências, a coleta das referências, né? 3, então, de novo, vocês vão coletar 3 aqui, tá? Para sintetizar essas ideias visando o objetivo de vocês nesse projeto de pesquisa, tá? E aí, a parte um pouco mais complexa, mas nem tanto, considerando que a gente já fez o fichamento. Então, no fichamento, lembrando que a gente fez de um texto só, e aí aqui, no caso, a gente faz de 3, mas relacionando essas ideias, não fica muito complexo, tá? O que vocês fazem nessa parte da fundamentação teórica? Nessa etapa, apresentam-se as principais considerações realizadas pelos estudiosos aqui, pesquisados em relação ao tema do trabalho, tá? Ou seja, se pegaram 3 artigos, nesses artigos, o que as pessoas que escreveram os artigos estão falando sobre esse tema, tá?
Vai ser um texto corrido, tá? Então, um texto em prosa, diferente dos objetivos específicos e gerais, ele não é em tópicos, ele vai ser em formato de texto, e aí vocês podem separar, né, em parágrafos aí, 1 ou 2 parágrafos para cada ideia de cada artigo, em que os autores do projeto de pesquisa, no caso vocês, né, vão relacionar essas ideias coletadas, indicando qual autor vai dizer o quê, mencionando o ano da publicação e a página da informação apresentada entre parênteses. Eu já vou abrir um outro trabalho aqui no computador para vocês verem mais ou menos o que é isso daqui que eu tô falando, tá? Por exemplo, no que se refere à psicanálise, Freud, né, na edição de 2000, na página 13, determina que, e aí o que o Freud supostamente tinha falado, tá? E aí são essas mesmas regras passadas, enfatizo aqui, no trabalho do fichamento. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar esse trabalho que eu mencionei no aluno meu, que tá aqui, tá até grifado bastante, para vocês terem uma ideia, tá? Ele vai jogando diferentes fontes de pesquisa. Então, ele pesquisou esse cara aqui, que é o filho, aí ele explicou a Show Tavares, tá? Com anos de publicações, aqui no caso, né, coincidiu, ser 2012 e tudo mais, mas ele vai fazendo o trabalho dessa forma. Olha só, ele menciona aqui, ó, vamos pegar nesse parágrafo, Barroso, que é o autor, entre parênteses, 2008, tá? Ele não colocou a página aqui, mas pode colocar a página 1, beleza? Ressalta, e aí diz que esse Barroso falou, continua no Barroso, tá? Então, ele falou um pouquinho. Depois ele vai falar do filho. O filho, né, o autor aí em 2012, aborda e fala o que o filho tá falando. Barbosa, que é o outro cara que ele usou, tá? E aí esse Barbosa, ele coloca o título do artigo e tem 2013 aqui, mas um de vocês podiam só fazer isso aqui. 2013, que o Barbosa falou, tá? Aqui indicou também a página, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí ele vai para outro. Moran, em 2003, fala tal coisa. E ele dedica, então, ó, um parágrafo inteiro para o Moran. Aqui ele fica um parágrafo inteiro. Tava corrigindo isso daqui. Do Barbosa, tá? Aqui um parágrafo inteiro para o filho. É mais ou menos isso que vocês vão fazer, tá, gente? Vocês pegam os 3 artigos, falam no artigo 1, né? Os autores do artigo 1 falam sobre, e aí o que eles vão falar, indicando o ano. O artigo 2, esse Barbosa, supostamente, né? Fala tal coisa. O artigo 3, ou o livro 3, o Moran, fala tal coisa, tá? Vocês vão elencar essas ideias no trabalho de vocês. Aquele ali era um artigo científico, tá, gente? Por isso que é mais extenso, né? Por isso que os parágrafos estavam mais extensos. Como o de vocês aqui é um projeto de pesquisa, pode ser menos, tá? Não precisa ser um super texto. E aí vocês só fazem essa síntese aqui, tá? Por meio de parágrafos, do que cada artigo fala relacionado ao tema, tá? Por isso que essa parte, ainda bem que a gente conseguiu estender até o dia 15, porque aí dá tempo de vocês lerem esses 3 artigos. Gente, lembrando que é uma síntese, tá? Vocês não precisam colocar todas as informações que aparecem nesses artigos que vocês vão coletar. Coloco coisinhas assim, as mais específicas relacionadas ao trabalho de vocês, tá? E as considerações finais, assim como a metodologia, que eu já vou colocar essa parte começada, tá? E aí vocês só colocam os artigos, né, as referências. Esse daqui, as considerações finais vão ser as mesmas para todo mundo. É esse parágrafo aqui, tá? Então, nem precisa mudar as considerações finais, elas vão estar fixas aí nesse trabalho. O que seria, né? Por se tratar considerações finais, seria o fechamento do trabalho. Como é um projeto de pesquisa, ele fica dessa forma. Por se tratar de um projeto de pesquisa, o trabalho encontra-se ainda em fase, pelo amor de Deus, o que eu fiz aqui? Fase com S, inicial de produção. Pretende-se, com o desenvolvimento da pesquisa, alcançar e esclarecer os objetivos gerais e específicos propostos, tá? Então, as considerações finais, elas já vão estar prontas, vocês não vão mexer em nada nessas considerações finais. Deu para entender, gente? Tudo isso, então, lembrando, para o dia 15 de junho, tá? Tudo pronto, certo? E aí vocês podem, né, copiar e colar a primeira parte que vocês já fizeram no começo do trabalho e aí fazem esse resto aqui, tá? Então vai dar um pouquinho de trabalho, mas nem tanto. Lembrando que vocês vão fazer uma coisa simples, tá, pessoal?
Vocês estão no primeiro semestre, terminando o primeiro semestre do curso, não é um artigo científico, não precisem se cobrar demais. Fiquei sabendo, tem gente aí que tá tendo crise de ansiedade. Pelo amor de Deus, a minha matéria não é para ter crise de ansiedade, porque ninguém é obrigado a viver isso. É horrível ter crise de ansiedade e ninguém merece, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão me falando, beleza? Deixa eu pausar aqui. E é isso.